Portal Gospel Prime conversa agora com o Renato Vargas, que é autor e pastor, sobre uma questão que divide opiniões. Nós estamos em tempos de carnaval, muitos cristãos vão para os retiros das igrejas, muitos cristãos vão para a avenida e muitos cristãos trazem o carnaval para dentro da igreja. Como o senhor avalia essa situação? Eu penso que a igreja ela caminha em caminhos muito perigosos, né? Na verdade, da perspectiva de querer convencer o homem que está morto em seus delitos e pecados, das suas transgressões, ela faz qualquer negócio. Sem que ela entenda que somente quem pode convencer o homem dos seus delitos e pecados é Cristo. Quando Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, aquela palavra no grego, ou essa palavra no grego, mortos, é necros, que aponta para o surgimento a posteriori da expressão necrotério, ou seja, todo homem fora de Cristo está morto, ele está como que num necrotério, numa pedra mármore. E a única forma de uma pessoa sair deste necrotério é mediante a ação soberana de Deus. O problema é que a igreja colocou em prática aquilo que Spurgeon temia. Spurgeon, no século XIX, dizia o seguinte: eu estou vendo tempos, eu estou vendo dias em que vão colocar o entretenimento, em que a igreja vai preferir entretenimento, eu estou parafraseando a frase de Spurgeon, para poder salvar os homens ou para poder promover o evangelho no coração dos homens, ou seja lá o que for. Quando você vê as pessoas promovendo em nome de Deus o carnaval, né, você vê alguns pecados sendo cometidos nesse. O primeiro, o mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus está sendo ferido. Porque usa-se do nome de Deus para promover entretenimento e satisfação pessoal. O segundo, deixa-se de pregar o evangelho simplesmente para promover esse próprio tipo de entretenimento que pode promover até mesmo uma comoção emocional no coração da pessoa, mas não leva à salvação, ao arrependimento e muito menos à regeneração por parte do Espírito Santo. Eu não acredito que seja a melhor maneira, não vejo que seja a melhor forma. Eu acho que algumas igrejas, no intuito de contextualizar a mensagem, ela tem sincretizado. A contextualização é importante. O conteúdo da mensagem tem que ser a mesma, mas ela não pode ser sincretizada. E aí você vê o pessoal sincretizando, transformando as suas igrejas em bailes de carnaval. Então, inúmeras comunidades no Brasil fizeram isso, como também inúmeras comunidades do Brasil montaram blocos e foram para a rua. E o povo está pulando e o povo não está sabendo de absolutamente nada. O evangelho, Deus decretou, Deus determinou que o homem seria salvo mediante a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho confronta o homem nos seus delitos e nos seus pecados. E diz para ele o seguinte: você precisa se arrepender das suas transgressões, das suas iniquidades, dos seus pecados, das suas falhas. Porque caso você não os faça, caso você não vivencie, não experimente isso e não seja regenerado prioritariamente pelo Espírito Santo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então é importante que a igreja reflita sobre isso. Não é o caminho, não é a melhor forma, não é o melhor jeito, e eu tenho severas críticas e observações sobre aqueles que optaram por isso, deixando de pregar o evangelho, preferindo o entretenimento à pregação das boas novas. Portal Gospel Prime conversou com o pastor Renato Vargas, que analisou a questão do carnaval dentro e fora da igreja. Renato, muito obrigado.
Portal Gospel Prime conversa agora com o Renato Varges, que é autor e pastor, sobre uma questão que divide opiniões. Nós estamos em tempos de carnaval, muitos cristãos vão para os retiros das igrejas, muitos cristãos vão para a avenida e muitos cristãos trazem o carnaval para dentro da igreja. Como o senhor avalia essa situação? Eu penso que a igreja ela caminha em caminhos muito perigosos, né? Na verdade, da perspectiva de querer convencer o homem que está morto em seus delitos e pecados, das suas transgressões, ela faz qualquer negócio, sem que ela entenda que somente quem pode convencer o homem dos seus delitos e pecados é Cristo. Quando Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, aquela palavra no grego, ou essa palavra no grego mortos, é necros, que aponta para o surgimento a posteriori da expressão necrotério, ou seja, todo homem fora de Cristo está morto, ele está como que num necrotério, numa pedra mármore. E a única forma de uma pessoa sair deste necrotério é mediante a ação soberana de Deus. O problema é que a igreja colocou em prática aquilo que Spurgeon temia. Spurgeon, no século XIX, dizia o seguinte: eu estou vendo tempos, eu estou vendo dias em que vão colocar o entretenimento, em que a igreja vai preferir entretenimento, eu estou parafraseando a frase de Spurgeon, para poder salvar os homens ou para poder promover o evangelho no coração dos homens, ou seja lá o que for. Quando você vê as pessoas promovendo em nome de Deus o carnaval, né, você vê alguns pecados sendo cometidos nisso. O primeiro, o mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus está sendo ferido. Porque usa-se do nome de Deus para promover entretenimento e satisfação pessoal. O segundo, deixa-se de pregar o evangelho simplesmente para promover esse próprio tipo de entretenimento que pode promover até mesmo uma comoção emocional no coração da pessoa, mas não leva à salvação, ao arrependimento e muito menos à regeneração por parte do Espírito Santo. Eu não acredito que seja a melhor maneira, não vejo que seja a melhor forma. Eu acho que algumas igrejas, no intuito de contextualizar a mensagem, ela tem sincretizado. A contextualização é importante, o conteúdo da mensagem tem que ser a mesma, mas ela não pode ser sincretizada. E aí você vê o pessoal sincretizando, transformando as suas igrejas em bailes de carnaval. Então, inúmeras comunidades no Brasil fizeram isso, como também inúmeras comunidades do Brasil montaram blocos e foram para a rua. E o povo está pulando e o povo não está sabendo de absolutamente nada. O evangelho, Deus decretou, Deus determinou que o homem seria salvo mediante a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho confronta o homem nos seus delitos e nos seus pecados. E diz para ele o seguinte: você precisa se arrepender das suas transgressões, das suas iniquidades, dos seus pecados, das suas falhas. Porque caso você não os faça, caso você não vivencie, não experimente isso e não seja regenerado prioritariamente pelo Espírito Santo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então é importante que a igreja reflita sobre isso. Não é o caminho, não é a melhor forma, não é o melhor jeito, e eu tenho severas críticas e observações sobre aqueles que optaram por isso, deixando de pregar o evangelho, preferindo o entretenimento à pregação das boas novas. Portal Gospel Prime conversou com o pastor Renato Varges, que analisou a questão do carnaval dentro e fora da igreja. Renato, muito obrigado.